Olá pessoal, boa tarde. De volta nesse mês de setembro para falarmos mais uma vez sobre o suicídio. Tema este que escolhemos de modo específico para este mês. Ainda teremos mais um programa, um ou dois programas que esgotaremos um pouco mais sobre esse assunto. E hoje nós vamos falar sobre os fatores de riscos. Quais são os fatores de risco que pode causar suicídio, tá? Eu vou elencar aqui um pouco, depois brevemente falaremos sobre cada um deles. Um dos primeiros fatores de risco é a depressão maior. Além desse, nós temos outros fatores que eu já falei sobre a idade mais frequente no programa anterior, quando eu falei também dos mitos, que no momento corre mais perigo para suicídio, que são adolescentes, né, a partir de 15 anos e que vai até depois dos 24 anos, quando eles chegam na vida adulta. Um outro fator de risco é as ideações suicidas, distorções cognitivas dessas ideações. Ideações suicidas são pensamentos de suicídios. Daqui a pouco falaremos sobre alguns pensamentos que precisamos ter cuidado. Além disso, o sexo masculino. Sim, né? A depressão ela é muito mais evidente nas mulheres, mas os homens cometem 4 vezes mais suicídio do que as mulheres. Então, o fator masculino, né, o sexo masculino é um fator de risco. Temos também a questão de abuso sexual, maus tratos físicos. Essas questões também podem levar a pessoa a estar dentro desses fatores de risco. Antecedentes psiquiátricos e suicídio na família. Se é bom estar muito atento se você já teve um suicídio na família, né? Então é bom estar atento se alguém da sua família está tendo comportamentos estranhos que possam levar a suicídio. Então esses antecedentes psiquiátricos também, no caso de pessoas que já teve alguns problemas psiquiátricos ou que já apresentam esses problemas, tá? Desesperanças. Pessoas que perdem esperança da vida, que acreditam que a vida não faz mais sentido, não tem esperança de que as coisas irão mudar, melhorar, né? Nós temos essas crenças, desamor, desvalor, a desesperanças. Esses 3 são fatores, são classificados como fatores de risco. Baixa autoestima, pessoas que não se gostam, não se amam, não gostam do jeito de ser, se são pessoas muito introspectivas e gostariam de ser mais comunicativas, ou vice-versa, muito comunicativas e gostariam de ser mais introspectiva, tá? Então a questão principalmente da autoestima rebaixada, a autoestima baixa, pessoas que se acham feias, né? Pessoas que não se acham inteligentes, tá? Pessoas que acreditam, né, que poderiam ter um corpo trazendo a imagem visual melhor e aí não aceita o seu corpo, não aceita a sua personalidade. Está também dentro dos fatores de risco. Acontecimentos, vamos dizer assim, vitais, estressantes, o estresse. O elevado índice de estresse, acontecimentos estressores e que chega a um determinado ponto, a um limite, esse estresse que a pessoa não suporta, não tem como, não tem condições de lidar com ele. Então, diante do estresse que esteja vinculado a trabalho, a família, a finanças, também traz esses fatores. A questão da exposição a casos de suicídio próximo via mídia, de alguém, né, que é da família, enfim. A dificuldade com grupos de pares ou não relacionamentos. Pessoas têm muita dificuldade, às vezes, de um isolamento social, de uma fobia, retraimento ou ansiedade social. E essas pessoas têm dificuldade de relacionar-se com amigos, né, com pessoas do trabalho, ter relacionamentos também afetivos. Então esses também são outros fatores de risco. E por último eu quero falar do bullying. E quando a gente fala de bullying, não necessariamente apenas com as crianças e os adolescentes, os jovens nas escolas, mas o bullying ele não se limita apenas ao ambiente escolar. Eles também, o bullying ele pode estar em outros ambientes. Então atente-se a esses fatores de riscos e aos sinais que eu vou falar agora, os sinais
de alerta que a gente precisa ter com relação a algumas pessoas para confirmar esses fatores de risco. Então, esses sinais de alerta geralmente são pessoas que têm comportamento retraído, inabilidade para se relacionar com a família ou com amigos e, como eu falei, com outros pares, né? Acabei de falar desse fator, que foi o último fator de risco. São pessoas que têm uma pouca rede social de amigos, então, por ela viver muito sozinha, estar muito sozinha, elas podem desenvolver, nós vamos falar um pouco mais lá na frente sobre a rigidez cognitiva, pensamentos rígidos, pensamento de cognição que elas não são inflexíveis, não abrem mão daqueles pensamentos, principalmente dos pensamentos ditos distorcidos cognitivamente, pensamento negativos, né, para que a gente possa entender mais. Alcoolismo, né, uso desenfreado do álcool ou da droga, né? Nós também podemos colocar isso como sinais de risco. Uma outra questão, a gente já falou sobre ansiedade, pânico, doenças psiquiátricas, né? Psicológicas, de ordem emocionais e psicológica também está dentro desses sinais de risco, né? A mudança na personalidade que dá irritabilidade, principalmente na adolescência. A gente sempre diz que o adolescente, quando ele chega nessa fase, ele está grávido. Eu gosto muito de Cortella. Cortella usa muito, né, essa expressão. O adolescente, quando ele chega nessa fase, ele está grávido dele mesmo, porque ele vai parir o novo ser, e esse novo ser é ele, né? Ele está saindo dessa fase da infância para a fase da adolescência, né? E nessa fase da adolescência, ele vai ter um novo ser dentro dele. Tem muitos adolescentes, por isso que a vulnerabilidade nessa idade da adolescência dos fatores de risco. Alguns não se aceitam, não aceitam as mudanças do seu corpo, não aceitam as mudanças, como eu falei agora, da personalidade, né? Até por conta de uma evolução hormonal. Então muda-se muita coisa no corpo do adolescente. Por isso, pai, mãe, a gente precisa muito mais ajudar do que não aceitar a personalidade, as mudanças dos nossos filhos quando atravessam essa fase da adolescente. Alguns chamam até de aborrecentes, que é uma fase aborrecente, mas vamos tomar cuidado com isso, né? Porque muitos deles ficam irritados, pessimistas, e ainda pode ocasionar também, dentro desses sinais de risco, a depressão, enfim, e a tentativa de suicídio, né? Então, esses são sinais de riscos que a gente deve estar com muito cuidado e muito atentos. Também uma perda, né, para a morte, uma perda recente de alguém que amava muito, seja uma perda, um luto de pai, de mãe, de esposo, de esposa, de irmãos, enfim, de alguém que a pessoa amava muito. Então também isso pode estar sinalizado com sinal de risco. Aliado a perdas, que a gente sempre já falou, que eu já gravei um vídeo, tá lá no meu canal, né, no meu canal no YouTube, Elivânia Santana, que é o meu canal do YouTube. Lá no meu canal você vai ver sobre luto, como a gente deve elaborar e melhorar no luto. E eu falo dos lutos que não é apenas o luto da perda da vida definitiva aqui na Terra, mas como, por exemplo, o divórcio, a perda de um emprego, qualquer tipo de separação, né? É um sinal de risco também para o suicídio. A história familiar de suicídio, e se você tem alguém que já tem uma história familiar de suicídio e o outro indivíduo dessa mesma família apresenta comportamentos inadequados, é bom estar atento a esses sinais. Também, né, desejo súbito, né, de concluir, de organizar projetos de vida rapidamente, de deixar tudo muito bem organizado. Porque, né, vamos pensar nisso, desse desejo súbito que também causa estresse. Então, é um sinal de risco. Pessoas que estão muito apressados em escrever um testamento, em deixar documentos todos em dias,
eu já falei no vídeo passado, não que isso seja já um sinal e um risco para suicídio, mas é importante, a depender da história dessa pessoa, você estar atento. Por quê? Que eu quero já escrever o meu testamento, ou dizer o que é que eu quero deixar. Hoje a gente fala de escrever testamento, mas nem todos fazem o seu testamento, mas dizer quando eu morrer, né? A gente vai falar dessas frases agora, quando eu morrer eu quero deixar isso, eu quero deixar aquilo, como se fossem cartas de despedidas, tá? Doenças físicas crônicas, limitantes ou dolorosas também, ou até mesmo de alto grau de pouca cura, também podem ser sinais de risco para o suicídio, tá? E história de violência sexual. Nós já falamos do abuso, mas uma história de violência sexual pode trazer esses fatores de risco. Então vamos ter cuidados e cuidados em proteger essas pessoas. E a forma melhor de protegê-las é observando, né? É sendo mais amigas dessa pessoa, elas terem com quem falar, contar, ser ouvidas, ser escutadas, confiar, né? Então ter essa capacidade de poder levar seus problemas e ter alguém. Então vamos fazer essa política de atenção à saúde mental, dando ouvidos, dando atenção. Essa é uma política de atenção à saúde mental que a gente pode muito ajudar o outro, tá? E aí eu quero trazer o que eu falei no programa passado, que eu iria falar com vocês, que são as frases de alerta. Essas frases de alerta é importante para que a gente possa observar. Quando as pessoas falam, eu prefiro estar morto. Então essas frases assim, muito recorrentes, com muita frequência, dentro de um contexto que talvez a pessoa não esteja bem, é preciso estar alerta. Eu não preferia estar aqui, eu preferiria estar morto, tá? Eu não posso fazer mais nada, eu não vejo que tem solução para minha vida, eu não aguento mais essa vida, eu não aguento mais o que eu estou passando. E porque eu vejo que não há mais solução para mim, eu acho que a solução é a morte, é não estar mais aqui. Sabe por quê? Porque uma outra frase que é muito utilizada e que a gente deve estar alertas, porque eu sou um perdedor, né? Eu sou um fraco, eu sou um peso para os outros, eu vim aqui só para fazer os outros sofrerem. As pessoas não são felizes, elas estão sofrendo por minha causa. Vamos ter atenção a essas frases de alerta, né? Os outros vão ser mais felizes, sabe quando? Quando eu não estiver mais aqui, sem mim. Sem a minha presença, aí sim as outras pessoas são mais felizes. É isso, queridos. Vamos ter atenção a todas essas frases de alerta, vamos pensar com cuidados. E dentro desses fatores de risco, desses comportamentos suicidas, nós vamos falar no próximo programa sobre os fatores sociodemográficos, educacionais, sobre os estressores psicossexuais da vida familiar, né? E os psicológicos e psiquiátricos. Aguardo vocês no próximo programa. Obrigada a todos pela escuta, por estar aqui nos ajudando a alertar, a fazer as pessoas perceberem, né, que a vida vale a pena, que a vida vale mais. Um beijo, um queijo e até a próxima semana.